Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou professor graduado pela Unicamp em Matemática, eu estou fazendo um curso de pós-graduação em Filosofia Clínica, né? E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma frase muito interessante de Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, ele deixou uma frase para nós, depois de Protágoras, né? Que Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são por aquilo que são e daquelas que não são por aquilo que não são. Nossa, professor, muito difícil entender isso. Bom, Protágoras escreveu assim para a gente, porém outro filósofo chamado Arthur Schopenhauer, ele retomou o assunto e ensinou que o mundo é uma representação minha. Olha que interessante. O mundo é uma representação minha. E o que quer dizer isso, professor Marcos? O mundo ser uma representação minha. Bom, eu vejo o mundo como eu quero. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu me aproximo e entendo como algo, aquilo é assim para mim. Não adianta alguém chegar e dizer, olha Marcos, isso não é isso porque isso é outra coisa. Para mim, isso é assim. E é uma dificuldade tão grande, né, quando Arthur Schopenhauer diz que é uma representação minha, porém ele nos lembra, ele nos advertiu que o mundo vai além da minha representação. Né? Tem muitas outras coisas aí no mundo que vai além da minha representação. E o que tem isso a ver com a nossa vida? Quando eu tenho a minha verdade e chego em uma outra pessoa, se eu não souber lidar com isso, eu posso gerar uma situação de conflito. Imagina que eu tenho uma determinada ideia e chego até um outro com a minha ideia, e aquele outro que eu cheguei não concorda com o que eu penso sobre determinado assunto. Será que vale a pena a gente ficar discutindo o assunto? Eu penso que uma discussão saudável, colocar posições, colocar as nossas ideias, ela até de fato é uma coisa interessante, mas tentar convencer o outro de que a minha visão é a verdadeira, isso não é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque se eu lembrar que o mundo é uma representação minha, o meu amigo vê o mundo de um jeito e eu vejo o mundo de um modo completamente diferente do meu amigo. Porém, qual é o mundo verdadeiro, professor? O mundo verdadeiro, não sei se eu poderia dizer o mundo verdadeiro, porque o mundo é verdadeiro por si só, porém a forma humana de ver o mundo é diferenciada. É a minha verdade sobre tudo, é a minha representação sobre aquilo. Porém, aquilo que eu vejo, aquilo que eu entendo, Schopenhauer advertiu que o mundo vai muito além da minha representação. Ou seja, o mundo é um mundo por si só. Quando eu vejo o Sol, eu posso olhar os seus raios incidirem sobre a Terra, eu posso tocar a Terra, mas a Terra, ela não é aquilo que representa para mim. A Terra, ela vai muito além da minha representação. Então, quando eu chego com a minha verdade para conversar com algum outro amigo, eu tenho que respeitar o que ele vai dizer. Porque existem duas verdades no mundo da filosofia clínica, a qual hoje eu curso pós-graduação. A verdade subjetiva, a verdade que corre no meu sangue, a verdade que está nas minhas células, na minha cabeça, o modo como eu penso, o que é verdade para mim. E existe a verdade absoluta, aquela verdade como, por exemplo, se eu disser, olha, o fogo queima, eu não preciso provar para ninguém. Várias pessoas têm o mesmo consenso de que se eu colocar a mão no fogo, eu vou sofrer queimaduras. Então essa é uma verdade absoluta, não há uma discussão sobre esse tipo de verdade.
Porém, quando eu chego até o meu amigo, até uma pessoa desconhecida e quero conversar com ela, eu preciso respeitar a verdade que ela tem sobre todas as coisas. Por isso, o mundo é a medida de todas as coisas, daquilo que são por aquilo que são, e daquelas que não são por aquilo que não são, né? Ou, resumidamente, uma representação minha. Desse modo, eu posso evitar conflitos, eu posso entender pessoas, eu posso trabalhar melhor em equipe, eu posso render bem no meu trabalho, desde que eu comece a entender o ser humano, suas verdades e suas representações. Eu sou o professor Marcos, sou graduado em matemática pela Unicamp e faço pós-graduação em filosofia clínica. Hoje eu estou deixando esse pequeno vídeo aqui para vocês, eu pretendo passar mais vídeo para a gente continuar essa discussão, debater outras coisas, para a gente começar a formar umas ideias a respeito do mundo, a respeito da vida, numa perspectiva nova. Tá ok? Eu agradeço muito a presença de vocês, até o próximo vídeo e muito obrigado!